Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa pra Prosa. Quase 2 meses sem conseguir postar nada. Tava com muita saudade de vocês e com saudade do nosso trabalho. Deixa eu dar a vocês um panorama de como é que ficaram esses quase 2 meses sem conseguir vir aqui postar. Eu fiz uma mudança, eu moro aqui no Rio de Janeiro, num bairro chamado Vargem Grande, que é na zona oeste da cidade, uma área mais rural. E aqui essa região, ela é basicamente formada por grandes condomínios. E eu estava morando num condomínio muito grande, numa casa que não estava me atendendo bem, a maior parte desses condomínios é de casa. E eu me mudei para um condomínio menor, onde eu tenho uma casa mais ampla, uma casa com melhor qualidade para mim, para os meus bichos. Eu tenho 3 gatos, né? A Sofia, o Fred e a Catarina. E, enfim, agora eu tenho um jardim, tenho uma horta na parte de trás da casa. Só que para fazer essa transição, eu moro de aluguel, para poder fazer a transição e ainda cumprir com o finzinho do contrato da antiga casa, eu fiz 2 obras ao mesmo tempo. Ou seja, eu saí da casa antiga, para sair de lá eu tive que fazer obra na nova casa, que estava precisando realmente de reformas. Eu reformei a primeira casa, fiz a mudança da segunda casa para a primeira, da casa antiga para a nova, e fui fazer a obra para a entrega da antiga casa, ou seja, foram 2 obras e nesse mês e meio, 2 obras ao mesmo tempo. E na nova casa, adaptações diversas, inclusive o acesso à internet. Eu fiquei sem o acesso durante 1 mês, mais ou menos, e nesse meio tempo tive também uma viagem e todas as tarefas relacionadas aos atendimentos em consultório, enfim. Muitas tarefas, e eu queria sempre voltar a fazer a gravação dos meus vídeos e deixar os meus posts para vocês, mas estava muito apertada de tempo. A obra em si, todo o processo de colocar tudo do jeitinho que eu gostaria que ficasse, foi bastante trabalhoso, maravilhoso, porque hoje a casa está do jeitinho que eu gosto, mas alguma coisa acabou sendo prejudicada e essa coisa, uma das tarefas que acabaram ficando de lado foram a gravação dos vídeos, né? Enfim, o importante é que estou aqui de volta e eu espero que vocês tenham também sentido saudades. E hoje nós vamos voltar ao nosso trabalho. Qual é a ideia do nosso vídeo de hoje? Sempre com aquela perspectiva de trazer para vocês ferramentas com as quais vocês possam lidar no dia a dia, na vida. Eu hoje resolvi falar sobre o erro. Existe um grande equívoco das pessoas a respeito do erro. E nesta semana eu tive 2 oportunidades no consultório de ouvir pessoas me falando sobre suas dificuldades com o erro. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para a gente poder pensar a respeito. Somos treinados equivocadamente desde a infância a entender que o erro é um erro. Olha que coisa curiosa. Gente, errar faz parte do aprendizado. Estamos num planeta escola fabuloso que nos oferece a oportunidade de aprender. E um dos caminhos de aprender é errando. Um dos desafios do planeta é entender e usufruir dessa fabulosa ferramenta de aprendizado chamada erro. Em programação neurolinguística, que é a técnica básica que eu uso, nós temos uma perspectiva curiosa a respeito da frustração do erro. Nós não entendemos que existe fracasso, nós entendemos que existe feedback. Eu acho que eu já citei isso em alguns dos meus vídeos. O feedback significa quando eu tenho um desejo de realizar algo e o resultado que eu recebo desse algo não é aquilo que eu desejava, ou seja, eu desejo uma coisa, planejo de uma maneira e sai de outra, nós, programadores neurolinguistas, não entendemos que houve um fracasso. Entendemos que a informação que está chegando de volta é o que nós precisamos para, uma vez avaliada, fazendo reflexões a respeito de como eu agi para conseguir aquele resultado, eu possa comparar com o que eu desejava e nesta comparação eu encontre os indícios, as evidências do que precisa ser modificado na minha percepção, na minha atitude, na minha ação, para que eu consiga o resultado que eu desejava originalmente. Então, nota-se que em programação neurolinguística nós não temos o medo do erro. Mas somos treinados desde a infância a errar, né? A encarar o erro de uma maneira equivocada, né? Somos treinados desde a infância a temer o erro, a entender que errar é feio, que errar não pode. E os pais não fazem isso porque querem nos maltratar, não. Eles fazem isso porque foram treinados também por seus pais e os seus pais pelos pais deles de que o erro está errado, né? Tem pessoas que chegam ao consultório com pavor de errar, né? Se tornam pessoas perfeccionistas, ou seja, aquelas que desejam e que sonham idealmente com a perfeição, porque se fossem perfeitas, elas não correriam o risco de se verem errando e, através do erro, viverem a intensa emoção de medo que percebem existir quando erram.
Errar é simplesmente um processo do planeta, né? Vamos ver, eu estou aqui com as minhas anotações. Nós sempre temos essa noção distorcida do erro, né? Os jovens têm medo do erro porque aprenderam assim com seus pais. Mas é preciso ter uma atitude diferente diante do erro. O que se precisa ter diante de um erro? Isso sim, o erro ele pode acontecer. Ele pode acontecer porque eu não planejei o suficiente, ele pode acontecer porque eu não fui prevenido, ele pode acontecer porque eu desprezei determinadas evidências que me mostravam que aquele erro ia acontecer. Eu me lembro, por exemplo, quando a gente está assistindo alguns programas de televisão que tem aqueles vídeos engraçados, o camarada começa lá a subir numa escada para entrar num determinado telhado. Quando você olha o vídeo, no início do vídeo, você percebe que aquilo não vai dar certo. Tá óbvio, ele tá evidente. O cara simplesmente não observa. Ele bota a escada dele e começa a subir. E quando ele mete o pé na primeira telha, a telha rompe e ele cai. E as pessoas acham aquilo divertido. E na verdade, aquilo, se ele próprio pegasse aquele vídeo e fosse olhar, ele conseguiria ganhar uma percepção mais ampla de que estava escrito na rota que ele estava tomando que aquilo era um erro, né? E que ele ia, obviamente, daquela maneira, provavelmente ter um resultado muito desastroso. Então, o errar, ele é um símbolo, ele é um indício, ele é algo que nos oferece uma profunda oportunidade de reflexão, né? E eu vejo pessoas no consultório me dizendo assim, às vezes eu pergunto, né, mas por que você errou? Como é que você fez esse erro? A pessoa não sabe me explicar como foi que ela errou, o que ela pensou, o que ela viu, ouviu e sentiu na hora que a ação dela foi realizada e que gerou o que ela considera um erro. O erro é algo tão natural do nosso planeta que existem pessoas que vivem do erro. Os revisores de editoras, por exemplo, eles trabalham e a vida deles é buscar os erros dos escritos. Portanto, eles ganham dinheiro através do erro dos outros. Os cientistas são, acho que, o caso mais clássico de pessoas que entendem que o erro existe, que ele não é um problema, e que o problema é a maneira e a atitude que nós temos diante do erro. É este o grande problema. O erro em si não é errar, não é errado. Errar é simplesmente parte do nosso processo de crescimento, né? Então o cientista ele ganha o dinheiro dele através das pesquisas onde ele trabalha o tempo inteiro em busca, pesquisando, observando e refletindo. E muito tempo, muitas vezes, refletindo sobre as diversas outras oportunidades que na busca de atingir uma meta, ele errou. E ele vai anotando esses erros e ele vai entendendo como aquele erro aconteceu, ele vai eliminando aquelas hipóteses e formulando novas hipóteses e colocando essas hipóteses em prática, tomando a ousadia de arriscar-se a errar, sempre com a meta focada, a mente focada na meta, que é a busca de encontrar a solução para aquela doença, para aquele problema que ele está pesquisando. Então, o pesquisador, por exemplo, o cientista, ele é um cara que não tem medo de errar, né? O erro é algo que pode nos ser considerado como um fortalecedor, né? As pessoas que erram, elas podem entender seus erros e a busca de encontrar soluções para esses erros, ela pode entender esse erro como um professor, ela pode entender o erro como algo que as fez mais forte, desde que sua atitude diante do erro seja, muito bem, errei. Então vamos parar, vamos observar o que eu fiz para causar o erro. Que ação foi essa que eu fiz que causou o erro? Só que, por que é que nós, humanos, somos treinados pelos nossos pais e por que é que passamos a temer o erro? Porque entendemos o erro através da culpa. Quando você erra e se sente, se percebe com medo de errar, pode contar que lá no teu inconsciente, junto com a instrução de que não é possível errar, tem uma instrução a respeito da culpa. Então vamos entender culpa. Culpa não é uma emoção nem um sentimento. Culpa é uma sensação mental a respeito de algo. Vamos entender. Se você perceber as emoções básicas, os sentimentos básicos, eles são amor, alegria, medo, raiva e tristeza, que é o sentimento resultante da ausência da alegria. De cada uma dessas emoções, do amor eu tenho vários, de cada um desses sentimentos, do amor, que é o sentimento base, eu tenho várias emoções, que é o sentimento em movimento. Do amor eu tenho a paixão, do medo eu tenho a tensão, da raiva eu tenho também tensão, mas tenho a ansiedade, eu tenho da raiva, eu tenho insegurança, ou do medo eu tenho insegurança, ou seja,
De cada uma dos nossos sentimentos básicos, nós podemos gerar uma série de outras emoções, né? Bom, se você pensar, em geral você tem uma oposição na emoção, né? Do amor, a oposição seria o medo, né? Se você observar os seus sentimentos e as emoções que são produzidas a partir desses sentimentos, você vai perceber que a ausência daquele sentimento vai trazer um oposto praticamente perfeito. Não existe um oposto da culpa. É culpa ou não culpa? Muito bem. E o que gera a culpa? A culpa nasce da seguinte maneira. Ao longo da vida, né, principalmente lá no início da infância, a nossa infância é a fase em que nós temos a maior parte da nossa programação mental, né? Lá começamos a aprender com os nossos pais e com os adultos e as experiências do nosso contexto, nós vamos aprendendo sobre como é viver, né? Bom, quando eu pego uma desses aprendizados e crio uma norma a respeito desse aprendizado, estabeleço na mente que essa norma é válida, ela se torna apenas uma norma, uma busca de conduta dentro de uma determinada situação da vida. Mas, se eu me oponho a essa norma que está estabelecida na minha mente, tenha sido estabelecida através da interação com uma autoridade da infância, tenha sido estabelecida através de uma experiência pessoal, quando eu quebro esta norma, eu devia fazer e não fiz. Eu precisava fazer, deixei de fazer por algum motivo, né? Não foi muitas vezes mal intencionado, mas o fato é eu não fiz. Ou eu não podia fazer, insistir e fiz, ou seja, eu me oponho à norma que está estabelecida na mente, eu sinto culpa, né? Culpa é um sentimento, artificialmente produzido pela instrução que fica na nossa mente e que nós quebramos. Então, o grande problema do erro não é por si o erro, e sim a postura que passamos a ter a partir do erro. Porque se eu tenho na minha mente uma instrução de que eu não devo errar, de que errar é feio, de que eu serei mal visto, desamado, culturalmente somos muitas vezes pressionados a não ter erros, né? Na infância, levamos isso para a vida adulta, nós passamos a viver na sombra da culpa, né? Assombrados pela culpa que nos gera a sensação de erro. E, em função da culpa, passamos a ter medo de errar, porque o medo gera a culpa e a culpa nos coloca em contato com uma sensação maior do medo do erro e por aí você vai numa infinita situação de medo de errar. Errar faz parte do aprendizado. Errar é um direito nosso. O que você precisa é desenvolver uma boa postura diante do erro. Errou? Ok, errei. Vamos olhar para o erro, perceber como o erro foi produzido e vamos nos propor a não errar de novo naquilo. Mas é muito, muito ingênuo nós termos uma perspectiva de que a partir do momento em que eu não erro numa área da vida, eu nunca mais errarei em nada na vida. Isso não faz sentido nenhum. Errar é um ato natural do ser humano, é uma das leis planetárias, faz parte da nossa vida e é preciso acolher o erro e aprender com ele. É preciso entender que o erro, ele pode nos trazer um benefício, inclusive, porque ele vai nos apontar muitas vezes aquilo que não fizemos de bom, aquilo ao qual não nos dedicamos. Então, o erro deve ser desmistificado. Devemos passar a entender que o erro é também um nosso amigo, né? Que nós não erramos por mal. E mesmo aquela pessoa que na sua reflexão pessoal chega à conclusão de que ali eu errei porque eu fui indisciplinado, ou errei porque eu não cuidei, reflita sobre isso. Por que não cuidou? Por que se foi tão indisciplinado? Acolha também essa indisciplina e essa má intenção. Pense a respeito dela, mude, transforme internamente esses dois aspectos e passe a encarar o erro de uma nova maneira, né? Não adianta a gente simplesmente recusar o erro ou recusar as sensações que vêm com o erro, porque quando você recusa, o que acontece com essa repressão? Aquilo é jogado de volta para o teu inconsciente e fica lá. Continua morando lá. É aquele momento em que eu vejo pessoas que me dizem assim, eu erro sempre a mesma coisa. Eu entro sempre em relacionamentos parecidos. Eu sempre arranjo empregos iguais, em que eu acabo errando. E por que você faz isso? A pessoa não sabe me responder. Falta de autoconhecimento. Então, a busca do nosso vídeo de hoje é dizer a você, você cometeu um erro. Tenha a tranquilidade de se sentar em algum momento na sua casa, pegue um papel, anote qual foi o seu erro, olhe para o seu erro, olhe com carinho para esse erro e pergunte a si mesma o que fez com que eu errasse. O que eu precisei pensar, sentir, vivenciar e agir para que o erro fosse construído. O que eu deveria pensar, sentir e fazer no lugar disso que eu fiz para conseguir um resultado diferente.
Essa é uma atitude proativa, uma atitude eficaz que vai te trazer um melhor resultado em relação ao erro. Então você passa a ter novos erros. Os erros antigos você não erra mais, né? Você vai estar aberto para os novos erros que virão, porque virão. Todos nós temos áreas da vida em que somos muito fortes, muito poderosos, muito positivos e que agimos e conseguimos resultados muito bons, e uma outra área que não conseguimos ter todo esse desempenho. E tudo bem, não tem problema nenhum isso. Simplesmente no momento que você resolver desenvolver aquela área e se estiver disposto e aberto a entender como a área funciona e o que precisa desenvolver para conseguir chegar lá, tenho absoluta certeza que você vai chegar lá. Simples desse jeito, gente. Eu costumo dizer às pessoas o seguinte: viver dá trabalho, mas não é viver é muito menos assustador e muito menos problemático do que muitas pessoas colocam pra gente, né? Viver não é essa coisa tão traumática, nem tão dramática. Eu, às vezes, convivo com pessoas, por exemplo, que estão em tratamento de câncer, que para algumas pessoas é uma coisa muito grave e para outras elas encaram aquilo de uma maneira muito serena. O que elas fizeram, na verdade, foi desenvolveram dentro de si a capacidade plena de encararem, de enfrentamento, no sentido de acolhimento e vivência dia a dia das suas próprias dificuldades emocionais e do problema em si, e vão em frente na vida e conseguem excelentes desempenhos. Eu tenho minhas dificuldades, como vocês têm, e o grande barato no nosso planeta escola, que nos convida a desenvolvimento constante, é olhar para os erros, acolhê-los como fraternalmente como ferramentas de trabalho, aprender com eles, com certeza, desenvolver a humildade e dizer, aqui eu realmente errei. Ok, vamos em frente. E uma coisa interessante, muito poderosa, é quando nós entendemos um erro e reestruturamos esse erro e passamos a praticar diferente e conseguimos acertos naquilo que antigamente nos parecia um erro, a sensação interna é de profundo poder. Sempre lembrando que como somos seres geniais e na nossa essência, como essência somos muito grandiosos, mesmo nas áreas que você hoje não consegue ainda acertar, ali há um potencial de acerto, há um potencial de conquista, há um potencial de melhoria, de amor, de crescimento, de paz, de serenidade. O erro, ele é circunstancial. Ele só passa a ser algo que constantemente está na sua vida se você simplesmente fazer esse movimento de não, eu vi um erro, é tão apavorante errar que eu não vou mais olhar para esse erro. Não olhar para o erro não muda o erro. O que muda um erro é olhar, aprender, refazer o teste e passar no teste, né? É assim na escola. O professor vai me ensinando, eu vou aprendendo. Aí eu faço um teste que me dá uma noção de quanto eu já consegui aprender. Quando eu conseguir aprender bastante, eu vou passar na prova. Quando eu não conseguir aprender, eu vou voltar a ter aquelas mesmas aulas para modificar internamente as minhas percepções a respeito da matéria. E no momento que essas percepções mudam, a matéria entra de fato, eu vou de novo à prova e faço o meu trabalho diferente da primeira vez e consigo um melhor resultado e vou adiante no aprendizado. Eu desejo de coração que vocês possam refletir bastante sobre o processo do erro. Em outros vídeos meus eu falo rapidamente sobre o processo do erro. Acolham os seus erros, entendam os seus erros, aprendam com eles, se tornem pessoas mais poderosas dentro desse processo de aprender a enfrentar aquilo que a sociedade em geral aponta como um equívoco. Não existem pessoas perfeitas. Somos perfectíveis, ou seja, temos a possibilidade de ampliação de consciência, de mudança, de equilíbrio, de evolução, mas ainda estamos todos nesse aprendizado, nessa trajetória, ainda nesse momento de viver num planeta que ainda nos pede exercício através do erro. Acolham os seus erros, porque quando você consegue fazer esse processo em você, a tendência é depois você conseguir entender também o processo do outro. O errar do outro já não te dói tanto, porque você entende o processo, porque você já esteve lá, já viveu aquilo, já sabe como é incômodo. Inclusive, você passa a conseguir dizer às pessoas, olha, não esquenta a cabeça com erro não, vai lá e faz de novo, vamos ver o que acontece. Eu desejo de coração que você acolha essa nova instrução e te agradeço a tua presença todas as semanas. Eu tenho certeza que nessas 4 últimas semanas em que eu não pude postar, muitos de vocês vieram até o canal em busca dos meus novos vídeos e alguns, inclusive, me deixaram mensagens e eu fiquei muito querido, muito feliz, me senti muito querida de perceber que vocês estavam aí pacientemente esperando um novo vídeo. Eu pretendo, agora já estou com a minha internet estabelecida de novo, tá tudo certinho, todas as semanas a gente vai conseguir se encontrar. E eu tô aqui com o planejamento de começar a produzir bastante coisa, para jogar muita coisa na internet logo, para que vocês possam ter bastante material novo. Muito obrigada
E, como todas as semanas, se você entender que essa minha instrução, que essa minha nova mensagem pode servir a alguma pessoa que você conhece, pode ajudar outras pessoas além de si mesmo, retransmita o meu vídeo, informe as pessoas sobre o meu canal. E, se possível, se você achar que é válido, coloque um curtir aí na minha página, aí no meu canal, e me deixe uma mensagem. Eu gosto muito de receber as mensagens, de receber as perguntas. Algumas pessoas me deixam perguntas e me deixam seus e-mails, eu vou interagindo com essas pessoas, vou respondendo, sempre dentro do possível. Tá? Eu fico muito grato a você por todas as semanas vir me visitar. Espero que nós possamos nos ver logo, logo em breve no próximo vídeo. Um beijo muito carinhoso a cada um de vocês. Volte em breve, venha sempre. Até o próximo sonho.